Viu que estava aqui na tela? Esse foi o título da redação que eu fiz no Enem sobre o tema de a persistência da violência contra a mulher no Brasil e consegui tirar 980 pontos. Quer saber exatamente como eu fiz, quais estratégias eu usei, por que eu coloquei esse título tão nada a ver com o tema? Então continua assistindo o vídeo que até o final você vai saber exatamente as 3 estratégias, os 3 passos principais que eu usei e como você pode usar na sua redação também. Bora lá! Oi, eu sou a Mari e esse é o Hashtag. E, antes de tudo, não se esquece já de curtir o seu vídeo, já deixa o joinha logo se você quer que eu faça mais vídeos sobre redação. Pra eu saber que você tá gostando e tudo mais, comenta aqui também se você quer mais vídeos sobre esse tema. Não se esquece também de se inscrever no canal para não perder nada e de seguir o Hashtag lá no Instagram, que lá eu coloco as coisas com muito mais antecedência do que aqui. Então, se você quiser aproveitar as dicas logo que elas saem, se liga lá no Instagram do Hashtag, tá bem aqui. Nesse vídeo eu vou contar pra você quais estratégias eu usei. São 3 estratégias principais que eu usei pra conseguir essa nota na redação e principalmente como eu apliquei elas na minha redação de verdade. Então os exemplos que eu vou dar vão ser da minha redação mesmo, tá? Pra você ver que dá pra colocar isso em prática e que realmente funciona. O primeiro ponto que foi essencial e mudou totalmente o jeito como eu escrevia e quanto eu tirava nas redações, isso é o principal, mudou muito a minha nota, foi criar um modelo de redação. Ou seja, eu não estudo por temas. Estudo não, né? Já entrei na faculdade. Mas eu não estudava por temas para a redação. Então, assim, eu não ficava pensando, nossa, o que será que vai ser o tema desse ano? Ai, vou tentar fazer uma proposta de intervenção justamente para isso. Vou pensar numa alusão que se encaixe só nisso. Não fiz assim. Não faça isso. Isso vai te atrasar muito. Estude criando um modelo, criando um esqueleto de redação que você consegue encaixar em qualquer tema. Gente, isso é incrível. Dando o exemplo aqui da minha redação, com uma das estratégias possíveis desse modelo, é você usar uma espécie de coisa pronta, que você tem mais ou menos umas 3 ou 4 possibilidades, que você acaba pegando com o tempo, então assim, fica já natural na hora de escrever, que se encaixa em qualquer tema possível. Sério, vocês podem ver nessa redação aqui como é que eu fiz. Vamos lá, eu vou ler aqui minha redação porque eu não sei de cabeça, mas aqui vai estar o pedaço para vocês. A minha introdução foi: haja de forma com que seus princípios possam seguramente tornar-se lei para todos. Tal frase enunciada por Kant vem sendo constantemente desvirtuada na conjuntura social contemporânea. Mulheres sofrem, cada dia mais, com diversos tipos de violência, muitos deles provenientes do próprio ambiente matrimonial, sendo atacadas diariamente. Contudo, além desta, outro fato que infelizmente também é constante é o medo de deixar tais relações abusivas e denunciar os parceiros, já que são alvos de ameaças constantes e não sentem confiança suficiente nos meios de intervenção criados pelo governo. O que eu fiz nessa introdução? Taquei uma citação bonitinha, perfeita. Quantas citações eu gravei? Essa foi a minha única citação. Essa citação eu achei universal, que é: haja de forma com que seus princípios possam seguramente tornar-se lei para todos. Essa frase se encaixa em quase todos os temas que você possa imaginar. E aí depois, o que tem de estratégia principal nisso? O segredo é você quebrar a expectativa que a pessoa que está lendo vai ter quando lê essa citação. Porque lendo essa citação você fica pensando, nossa, então é uma coisa boa. Mas não, você vai quebrar essa expectativa, você vai totalmente contra, jogando a realidade do problema, a realidade da situação, o lado ruim daquele tema, contrariando aquela expectativa que a pessoa criou lendo a citação bonitinha do Kant. É uma citação mais quebra de expectativa. Essa é a minha introdução perfeita e é o jeito que você pode usar também na sua. Então pense em umas frases aí, procura frases de efeito de filósofos, de sociólogos. Eu usei essa do Kant, se você quiser você pode usar também, que consigam se encaixar em situações assim diversas. Bom, e depois disso você vai só colocar a citação lá, essa parte já vai ser fixa da sua redação, e você vai mudar o quê? Dependendo de cada tema. Você vai mudar como você vai quebrar a expectativa que essa citação cria em quem tá lendo. Como que você pode quebrar essa expectativa? No meu caso, eu usei a seguinte frase. Cadê? Tal frase enunciada por Kant, aí você troca pelo nome do filósofo ou do sociólogo, enfim, de quem escreveu a frase que você citou, vem sendo constantemente desvirtuada na conjuntura social contemporânea. Essa parte aí também já pode ser fixa da sua redação, sacou? Só muda o nome do filósofo e depois você vai e começa a dizer por que aquela questão é um problema na sociedade. Se você quiser saber mais sobre o desenvolvimento e como eu usei isso na conclusão também, você assiste lá a aula que lá eu conto completinho. Tá.
A segunda estratégia que eu usei e que me ajudou demais na hora de começar a minha redação foi fazer um brainstorming. O que é um brainstorming? Brainstorming é uma tempestade de ideias. Ou seja, basicamente, antes de começar a escrever qualquer redação, mesmo tendo o meu modelo já pronto, que eu ia já para a prova tendo uma base para escrever sobre qualquer tema, eu começava a pensar em como eu poderia desenvolver e colocar as problemáticas do tema que me foi proposto dentro do meu modelo. Mas eu não faço isso já escrevendo. A primeira coisa é o seguinte: pegou a prova, pegou a redação, leu os textos base. Aqueles textos são muito úteis, não os ignore, leia os textos base, você pode tirar várias informações deles. Inclusive, na minha redação, eu usei informação do Disque 180, que eu não conhecia antes, e eu tirei justamente do texto motivador, tá? Você pode tirar informações dele, só não pode plagiar, não pode copiar o texto inteiro, mas você é livre para pegar ideias e informações do texto. Então, primeiro, lê o texto motivador. Segundo, começa a escrever todas as suas ideias num pedacinho da prova lá de rascunho para cada parágrafo. Então, separa assim, tipo, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. O que você tem ali de ideia já da sua cabeça? O que você tem de ideia que você tirou do texto motivador que você pode adicionar nessa redação? Essa estratégia é incrível para você não começar a escrever, tipo, e chegar no meio do texto e ficar, cara, o que eu tô fazendo? Tô perdidão, sabe? Então você vai começar a escrever só quando você já tiver realmente pensado em tudo, montado todos os seus pontinhos lá, todas as possibilidades de propostas de intervenção que tem a ver com o tema que você pensou. Tudo. Todas as alusões históricas que você vai usar, todas as interdisciplinaridades, o que você vai citar, tudo vai estar nesse brainstorming, que vai ser basicamente todas as ideias que você consegue encaixar ali naquilo para poder montar a sua redação. Além disso, uma estratégia que eu usei muito e tá junto com isso é separar um tempo para redação. Então você não vai fazer a redação sem contar o tempo que você tá fazendo, mesmo praticando em casa. No máximo, você pode usar 1 hora do seu tempo, porque o tempo de prova é curto e você tem ainda muita coisa pra fazer. Então, a minha estratégia foi fazer a redação primeiro, me ligando muito no tempo, quanto tempo eu tava gastando, pra gastar no máximo 1 hora na redação. Com a estratégia do modelo de redação já pré-pronto, que você encaixa qualquer coisa ali, isso acaba facilitando muito a sua vida. Então, mesmo quando você estiver treinando em casa, coloca o cronômetro. É também muito importante, uma das coisas que também foi essencial, praticar toda semana. Toda semana. Você tem que fazer uma redação nova, porque não adianta você saber tudo disso aí na teoria, tudo que eu vou te passar na teoria, tudo que você já sabe, mas não colocar em prática, tá? Você só vai aprender e só vai começar a conseguir redações de notas boas, de notas maiores que 900, quando você começar a treinar toda semana. Cronometrando, usando as estratégias, mas toda semana. E acho que o segredo principal, que foi o que fez o sucesso na minha redação, foi lembrar que você não está escrevendo para uma máquina, você está escrevendo para uma pessoa. Quem vai corrigir a sua redação é uma pessoa. Quando essa pessoa pega o texto e começa a ler, imagina quantas provas um corretor corrige por dia. Um monte, né? E um monte delas deve ser, assim, bem parecidas até. Então, você tem que tornar o seu texto, tornar a sua redação chamativa para quem vai ler. Um exemplo grande que eu usei no meu texto foi o título. No Enem, o título não é obrigatório, você sabia? Você pode botar título se você quiser. Se você não quiser, você não precisa. Enfim, eu decidi colocar e eu uso o título como uma estratégia para chamar o leitor para o meu texto. O segredo principal que eu usei foi fazer o combo usando um título inovador, usando citações, alusões históricas e interdisciplinaridade. Ou seja, eu falei de outra matéria, eu linkei essa outra matéria que eu falei, que no caso foi física, eu usei inércia. Aqui no finalzinho da conclusão, vou ler agora para vocês e vou deixar aqui um pedaço. O apoio a projetos feministas também pode ser considerado um caminho para mudar os rumos do país, já que, assim como dita a primeira lei de Newton, caso nenhuma força seja aplicada, os corpos permanecerão inertes. E é evidente que essa inércia incômoda deve deixar a sociedade o mais rápido possível, para que, no futuro, notícias sobre a violência contra a mulher se tornem algo incomum e obsoleto. Eu usei física numa redação falando sobre violência contra a mulher. Sim, isso faz o seu texto ser chamativo. Mostra pro corretor que você sabe muito além daquele tema ali, sabe? Então, e assim como eu peguei a inércia que eu citei no final, a lei de Newton que eu citei no final, eu coloquei no título. Então eu fiz uma referência ao meu próprio texto
E no final, quando você termina de ler, você vai entender porque eu botei esse título. Mas enquanto você não chega lá no final, desperta uma certa curiosidade de, nossa, por que ela colocou o título Inércia Incômoda, sabe? E não algum título, tipo, 100% relacionado ao texto mesmo, ou as pessoas que simplesmente copiam o tema da redação e colocam no título, não seja essa pessoa. Ou porque eu não botei título nenhum, sabe? Então, você está escrevendo para uma pessoa, escreva um texto chamativo e que faça a pessoa que vai corrigir sua redação ter vontade de continuar lendo, sabe? Alegre o dia do quem tá corrigindo sua redação. Não faça mais um texto que ela vai ler e ficar, ai, Jesus, saco. Então, amigos, espero ter conseguido ajudar vocês a mostrar que realmente é possível tirar aquela nota que eu tirei, 980, e que é tranquilo também seguindo esses passos que eu contei pra vocês e usando essas aplicações práticas, assim como eu usei na minha redação. Criando um modelo e seguindo exatamente esses passos que eu disse pra vocês, deu super certo e garanti minha aprovação na federal. Então, se você quiser saber mais sobre isso, comenta aqui que eu posso fazer mais vídeos sobre o assunto. E não se esquece também de curtir esse vídeo se você gostou, compartilhar com um amigo que vai fazer Enem esse ano e tá meio perdido quanto à redação. E também de seguir o hashtag lá no Instagram, tá bom? Até a próxima, amigos!